Olá, sejam todos bem-vindos. Sou José Marta de Pietra do canal Monetários. E nesse vídeo vou apresentar para você 7 dicas de como proceder para melhorar, o desempenho financeiro, ou seja, tirar o maior proveito possível dos seus recursos, do seu salário, das suas receitas, em prol de um bem-estar melhor para a sua família e para você mesmo. Todos devemos ter a consciência de que termos uma boa saúde financeira equivale a tanto quanto ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental, ou seja, vários aspectos das nossas vidas têm que estar saudáveis para que possamos ter uma vida feliz e também, no caso, com a nossa família, podemos ter uma melhor condição possível nesses elementos. Então, como eu coloquei, nesse vídeo, nosso objetivo é apresentar 7 dicas, ou seja, 7 formas de como você lidar aí com as suas finanças para então obter essa saúde. Assim como a gente faz um exercício para cuidar da saúde, faz um exercício com leituras, com lazer para cuidar da nossa mente, então até do nosso espírito, cuidar também da nossa saúde financeira, e é isso o qual nos propomos nesse trabalho. Já aproveito a oportunidade e solicito que você se inscreva no canal, que é onde você vai ter essas informações e muitas outras que podem contribuir para a sua vida. A dica número 1, então, discuta orçamento e finanças em família. Ou seja, é importante, se você é casado, se você tem filhos, quando for falar sobre finanças, tratar desse assunto de orçamento, de como organizar seus gastos, é muito importante, então, que você faça uma reunião com sua família, que faça uma reunião com a esposa, inclusive, se os filhos já têm algum entendimento, também apresentar para eles como você pretende conduzir a vida financeira da família. Isso é importante porque você acaba trazendo, então, todos no mesmo pensamento e atitudes para buscar, então, o melhor aproveitamento possível do recurso que a família dispõe para se manter, para poder ter uma vida mais saudável, para poder alcançar seus objetivos, de adquirir uma casa própria, comprar um carro novo, fazer suas viagens, enfim, a educação dos filhos. Então é importante, que haja essa discussão, que haja essa conversa entre família, que haja um diálogo familiar. Eu lembro muito bem, quando eu era pequeno, o meu pai pouco falava sobre finanças em casa, ele só dizia que tinha ou que não tinha dinheiro, que estava bom ou que estava ruim. A gente nunca sabia ao certo, qual era a condição financeira da família. Claro, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua forma de achar que deve entender a questão financeira. Enfim, cada um aí tem que tratar a sua particularidade, mas não deixar de discutir a parte financeira, dentro da família. Então, uma dica número 1 é discutir orçamento, é conversar sobre finanças dentro de casa, já educar os filhos desde pequeno, mas também a entender essa condição. E se você não é casado, se você é solteiro, também, com você mesmo, às vezes discutir como é que você está lidando com suas finanças, como é que você vai distribuir suas finanças, nos seus gastos, para ter, então, uma saúde financeira mais adequada. Dica número 2. Faça uma distribuição e discriminação detalhada dos ganhos e despesas. Ou seja, faça um planejamento orçamentário. O que significa isso? Então, você discute, com a família, vê onde você vai priorizar seus gastos e faça isso depois de uma forma ordenada. A gente tem um vídeo no canal que a gente fala de como elaborar um orçamento bem simples, tá? Onde você vai fazer uma listagem ali daquilo que você dispõe de recursos, seja seu salário, seus ganhos, e distribuir isso nas contas principais que você utiliza, seja com moradia, gastos com alimentação, gastos com transporte, lazer, escola, enfim, você vai fazer então uma distribuição ordenada de como você compõe aí o seu orçamento familiar. Dica número 3. Estabeleça uma forma de controle dos seus gastos, ou seja, anotar detalhadamente onde vai os recursos. Como eu comentei, então, elaborar um orçamento, ou seja, fazer uma distribuição daquilo que você disponibiliza como recurso e depois distribuir isso adequadamente aos seus gastos, contribui, então, para que você tenha essa condição de acompanhar depois aquilo que você está realizando. Então, você vai criar uma cultura aí de lançar todos os gastos que você faz durante o mês. Comprou alguma coisa para casa, bota lá, com outras despesas, pagou o condomínio, bota lá o valor que você pagou, foi no mercado, fez gasto no mercado, anotar esses gastos, comprou um brinquedo para o filho, vai lá, anota onde você gastou esse recurso, enfim, todos os gastos que você desenvolveu naquele período, você vai anotar, registrar, estabelecer então essa forma de como controlar seus gastos é bastante importante. E neste vídeo que eu já comentei no item 2, eu procuro apresentar de forma bem objetiva como planejar esse orçamento, como fazer a projeção de um orçamento doméstico
e como fazer esse controle. A gente vai entrar em detalhes aqui, né, como já temos um vídeo que trata desse assunto, e também a proposta deste nosso vídeo é apresentar de forma mais objetiva quais são as dicas que você tem que aplicar para melhorar então o seu desempenho financeiro. A dica número 4 está relacionada então a evitar as compras de impulso. Quando você vai no mercado, quando você vai no shopping, né? Então, ou seja, planejar os seus gastos. É importante, né, evitar aquelas compras assim que você olhou a vitrine, gostou e já vai lá e já adquire, já cria aquela vontade, às vezes até desnecessária de adquirir algum objeto, algum produto, até inclusive às vezes pagando um valor até fora do seu orçamento, né, que você não tinha nem planejado, não tinha nem estipulado para aquele tipo de ação. Então, tenha cuidado aí com os impulsos, né, principalmente quando a gente está a passeio, quando a gente está no mercado, no shopping, a gente acaba então realizando aí aquisições que não são de urgência. Sempre que você for comprar alguma coisa, é importante então colocar essas três questões. Eu quero, eu preciso e eu posso. Ou seja, eu quero comprar? Sim, quero. Gostei, olhei na vitrine, quero. Eu preciso? Ah, não preciso, não tenho muita necessidade. Então, já não atendeu o requisito 2. Então, você não vai comprar aquele material, aquele objeto. Ah, eu quero. Atendeu o primeiro requisito de querer. Né? Você sentiu ali vontade, você sentiu aquele prazer, aquele impulso de comprar alguma coisa. Você precisa? Eu não preciso assim com urgência, não é algo que eu preciso para agora. Eu não tenho essa urgência. Se eu não comprar, não vai me causar nenhuma dificuldade. Mas eu gostei, está no preço oportuno, eu vou aproveitar então essa condição. Então você quer, você precisa, entre aspas, né? Você deseja, precisa, né? Mas você pode. Aí é do terceiro requisito. Você tem condições financeiras, não vai atrapalhar, né, em outras aquisições que você tem mais urgência, não vai te dificultar, às vezes, de fechar seu orçamento, não vai te deixar você em uma condição financeira, às vezes, complicada, em função de você comprar no impulso. Então, planejar os gastos. Vai no mercado, se alimenta antes, né? Uma velha dica que sempre a gente ouve, nunca vá no mercado de barriga vazia, como se diz, né? A gente sempre acaba comprando guloseimas, acaba comprando coisas além do que o necessário. Vai no shopping, vai fazer uma compra, vai fazer um passeio, já planeja o que você quer, mais ou menos o valor que você pretende gastar, ou seja, planejar seus gastos. Item 5, e muito importante, evite o cartão de crédito e o cheque especial, ou seja, parcelar e financiar o cartão. Né? Então, essa dica é muito importante, onde muitas famílias, muitas pessoas se perdem na utilização do cartão de crédito, no cheque especial. A gente acaba entendendo que aquele saldo que eu tenho lá no meu cartão, no meu limite, que aquele valor que eu tenho lá disponível no cheque especial, é um recurso que eu tenho, né? Como fosse um bem, como se fosse algo incorporado ao meu salário. E não é, né? Embora seja um recurso que você pode expor, mas não é um ganho. Aquilo, na verdade, vai se tornar uma despesa, uma dívida, se você usufruir daquilo lá. Então, o cuidado aí no parcelamento do cartão de crédito, ao entrar no cheque especial, ou seja, no limite da conta do seu banco, é muito complicado você administrar isso aí de forma depois a conseguir sanar essas dívidas se você não tiver um controle adequado. O uso do cartão de crédito tem que ser racional, ou seja, para parcelar uma compra, né, onde você vai lá, né, fazer uma aquisição de um bem que tem um valor até significativo ali, de repente nem cabe no seu orçamento, se não for parcelado, desde que a parcela não tenha juros, né, pagar todo mês a fatura do seu cartão integral, ou seja, não entrar na condição de começar a parcelar a fatura de cartão, começar a entrar no cheque especial, ou seja, não fazer esse tipo de operação que acaba trazendo um dano muito grande às suas finanças. Vou demonstrar aqui abaixo como seria, né, a utilização do cartão de crédito normalmente, né, quando você vai parcelar essa fatura. Eu tenho aqui então uma fatura real, né, uma fatura aqui de R$ 1.864, né, e aqui o banco, né, a operadora já te dá aqui as condições de financiamento daquela fatura, né, então já te dá uma atração aqui, né, já te faz um atrativo aqui de você de repente parcelar a fatura. E você percebe aqui então que aqui eu tenho duas condições. Vou pegar essa segunda condição aqui, né? Onde ele diz que eu posso parcelar em até 23 vezes de R$ 211,08. Tranquilo, né? Pensou assim, eu vou ter que desembolsar R$ 1.800. Na verdade, nesse momento, eu estou às vezes com uma condição financeira não muito boa, vou me apertar naquele mês, eu vou parcelar meu cartão. Aí parcelei ali, aí fiz então essa opção de parcela de 23 vezes de 211,08. O total da minha fatura, então, que era de 1.864, vai passar para R$ 5.066,02. Vai ver o impacto disso
Ah, são 2 anos que eu tenho para fazer esse pagamento. Mas é um dinheiro que você vai ter que estar todo mês expondo, né? Para pagar essa fatura. E o juro que você vai desembolsar ali, ele é bastante significativo. Percebe que embaixo que o banco já coloca ali qual é o percentual de juros ao mês. 11,48%. Então, mais de 10% ao mês você vai estar pagando de juro naquela sua fatura. Isso dá, em média, 279% de juros ao ano. Então é um absurdo que a gente paga de juros aí, né, no cartão de crédito. Como seria então a operação de crédito caso esse cartão de crédito fosse financiado? Então eu ia financiar aquele valor de 1.864, né, daria uma entrada de 211, que seria o valor da parcela praticamente, e acabaria então distribuindo esse valor aí para os 24 meses. Deu 24 parcelas então de 211,8. Isso totalizou então lá os 5.066 que a gente viu na fatura. Então, de juro foi pago nesse período, né, R$ 3.152,49. Ou seja, de uma dívida financiada de 1.864, você acabou pagando 5.066, o que gerou, né, aí um acréscimo de R$ 3.152,49. Isso corresponde a 279%, né, do seu valor ali financiado ao ano. O que eu quero chamar também a atenção é que ali na fatura ele fala que a minha taxa de juros é de 11,48%. Por que deu 11,75 então? Né? Se eu usar a fórmula aí para se encontrar na taxa anual, a partir de 11,48, realmente a minha taxa anual seria de 268,44%. Por que deu 279,21 lá na minha fatura? Porque ali já é a taxa efetiva total. É que aqui já está incluído, então, as taxas de operação, ou seja, IOF, alguma uma taxa administrativa que às vezes o cartão tem, então por isso que não é 11,48. Ele apresenta na fatura esse valor, mas vê que não é isso que realmente você vai acabar pagando. Então esses cuidados tem que ter. Se você quer entender um pouco melhor como é que funciona aí essa condição de taxa nominal, taxa efetiva, a gente tem um vídeo no canal, né, que fala sobre esse assunto, que você poderá então acompanhar e entender detalhadamente como é que funciona essa estruturação aí de percentuais, seja num financiamento, num empréstimo ou numa aplicação financeira que você faça, entender melhor como é que funciona essa condição de taxa efetiva, taxa nominal. Esse vídeo que nós temos então no canal proporciona esse melhor entendimento. Então, se percebe que essa diferenciação se dá em função então de existir ali embutido naquela taxa de 2,79,20% ao ano, os valores relacionados aos encargos daquela operação, ok? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, se eu pegar aquela taxa de 11,48% e multiplicar por 12 meses, a minha taxa anual, pela lógica, né, usando a taxa nominal, seria de 137,76%. Mas, na verdade, daí deu aqui 268,44%. Por que isso? Né? Os bancos, geralmente, as financiadoras, elas vão sempre te indicar qual é a taxa anual, né, 279,21%, a taxa mensal, 11,48%. Isso chama-se taxa nominativa. Tá? Então, isso é a forma do banco apresentar para você a remuneração, ou seja, daquela operação. Então, é a forma que o banco apresenta ali, ele descreve aquela operação. Tá? A taxa nominal de 11,48%, a taxa nominal anual de 2,69,21. Então, você percebe, então, que esse valor não tem nada a ver com a taxa efetiva. É importante ter esse entendimento para também entender melhor como é que funcionam as operações financeiras. Ok? Bom, vamos fazer algumas simulações aqui, só para você entender como ocorre, então, essa remuneração do cartão, né, e outros financiamentos que você faz, principalmente do cartão e do cheque especial, onde as taxas de juros são altíssimas. Aqui a gente consegue encontrar, então, por essa forma, o coeficiente, né, que vai calcular o valor da parcela. Tá? Então, foi esse valor, esse cálculo que eu fiz aqui nessa célula. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui na fórmula agora, que nem é o nosso objetivo é fazer esse tipo de avaliação, mas essa é a forma então, que você usa para identificar então, o valor de uma parcela, que é a mesma forma que o banco usou para chegar a esse valor de 211,8 naquela simulação que a gente fez anteriormente. Então, eu cheguei então ao valor da minha parcela e tem aqui uma fatura de R$ 1.000 que eu resolvi então parcelar em 12 vezes. Então, tranquilamente, fiz aí a minha decisão de financiar aquela fatura,
vou pagar aí R$ 160 praticamente por mês, e vou pagar anualmente, então, um juro de R$ 914,68. Então, você vê que quase dobrou, né, em um ano aquela minha fatura de R$ 1.000. Uma outra situação que ocorre, até com uma certa frequência, é aquela condição das pessoas que já têm uma fatura financiada e ela continua utilizando o cartão e, pior, né, cada fatura que chega, ela refinancia a fatura daquele período. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa tem uma fatura de R$ 500, que ela então parcelou aí em 12 vezes, percebe que realmente o valor aí quase dobra, né, em relação aos juros, e ela continua utilizando o cartão, então, fazendo suas compras mensais aí na faixa de R$ 500 a todo mês. Então, ela usou aí durante um período de 12 meses R$ 100.000 no cartão em compras. O que acontece? A cada fatura que ela recebe, ela continua fazendo o parcelamento. Porque ela percebe que no primeiro momento ela consegue pagar a prestação, né? 107, 92. Então, ela vai fazendo essa condição direto, né? Sem se preocupar aí, né, com o restante da condição financeira. Então, mesmo esse processo aqui, ele é danoso, né, em relação a quem quer controlar suas finanças. Vamos observar aqui, então, que no primeiro mês, ela financiou aquela fatura, né, de R$ 500 e vai amortizar mensalmente em 12 vezes de R$ 79,68. Então, ela já fez essa condição. Só que no segundo momento, quando chega a segunda fatura, ela continua comprando aí R$ 500 todo mês e ela resolve, então, essa segunda fatura fazer a mesma coisa. Também fazer o parcelamento. Já está, então, a sua fatura a R$ 92,51 por mês de amortização. E assim ela vai fazendo mensalmente, a cada momento que ela vai recebendo as suas faturas, vai gastando e vai fazendo os parcelamentos. Então, vê que isso vai gerando uma evolução aqui, né? Que nada mais é do que o valor da compra do mês anterior, mais as amortizações das faturas anteriores, né? Então, isso vai tornando aqui uma bola de neve. Então, ao se perceber que no período de 12 meses, né, ela já pagou de juros R$ 1.807,19, amortizou, ou seja, pagou já de fatura, né, de parcelas, R$ 2.454,44 e ainda tem um saldo para pagar de R$ 5.352,75. Seja que ela utilizou de cartão, ela fez de compras R$ 6.000. Então já pagou R$ 2.454, deve ainda R$ 5.352 e lembrando que isso aqui é somente para os primeiros 12 meses. Aquela fatura que ela fez naquele primeiro período, no mês 1 desses 12 meses, ela já quitou. Então ela já amortizou. Mas essa última aqui, ela ainda tem mais 12 meses para frente para ter que pagar. Vamos ver que isso realmente é uma situação a ser evitada e gera então um prejuízo, uma despesa aí quase impagável ao longo do tempo. Como te comentou hoje no início, utilizar o cartão de forma racional para parcelar aí suas compras, fazer uma aquisição aí de emergência, às vezes você está sem dinheiro no momento, mas lembrar sempre de pagar a fatura integral do cartão, nunca deixar saldos para os meses subsequentes. A nossa sexta dica está relacionada, então, a renegociar suas dívidas. Então, você já está aí com uma situação, às vezes, já rotineira de parcelar cartão, ou de ter um financiamento bancário, e você está aí com esses juros, com essas amortizações, absorvendo boa parte aí dos seus recursos, e você está tendo bastante dificuldade para se manter aí de uma forma tranquila com os seus pagamentos, com as suas necessidades, né, do mês. O que você pode fazer, então? Renegociar suas dívidas. Você pode dirigir-se às instituições que você tem essas dívidas, né, e tentar renegociar, parcelar um juro menor, diminuir o valor das parcelas, fazer um novo refinanciamento, ou até mudar de operadora. Vamos fazer aqui uma simulação bem prática para você entender como é possível, né, ter um ganho real, né, quando você renegocia sua dívida ou você troca até aquele financiamento. Por exemplo, vamos imaginar então uma pessoa tem aí um financiamento de R$ 5.000 que ela está pagando aqui quase R$ 800 por mês, né, de parcela. Então, isso realmente está comprometendo aí o seu orçamento e ela está com bastante dificuldade para fazer esses pagamentos. E você vê que realmente quase dobra aí o valor, né, em 12 meses. Claro que é uma taxa de 11,75% que a gente viu lá, que seria uma taxa de cartão, por exemplo. Bom, vamos supor então que essa pessoa ela consiga um outro banco que trabalhe com uma taxa menor que essa. E é possível hoje você buscar, né, no mercado financeiro aí, operadoras que trabalham com taxas mais atrativas aí para conseguir empréstimos. Então você vai buscar, dentro das suas condições, negociar com o seu próprio banco. Se não tiver negociação, você trocar de operadora. E digamos então que você consegue uma outra operadora, uma taxa de 6,5%, que é bem possível, bem tranquilo hoje em dia. Tá?
Então, você vê que já teve um ganho aqui na operação final. Então, você teve uma economia aí total de R$ 2.220,18 e ainda vai estar pagando mensalmente um valor abaixo, né, que você estava pagando anteriormente. Então, nessa condição, o que você faria? Buscaria esse novo financiamento, pegaria os 5 mil que você financiou aqui e quita o financiamento anterior e você vai então ter uma nova configuração aí do seu financiamento com uma taxa mais atrativa e com uma amortização menor, ou seja, uma parcela menor a pagar. Então, isso você tem que trabalhar e buscar essa equalização aí dos seus recursos. A nossa sétima dica, e não menos importante, então, é poupe. Ou seja, devemos criar o hábito da poupança. Temos que criar o hábito, né, de guardar parte daquilo que a gente recebe, parte daquele do nosso salário, parte das nossas receitas, para realmente realizar nossos sonhos, né, a médio e longo prazo. Claro, todos nós somos muito imediatistas, queremos tudo para ontem, né? O brasileiro, principalmente, não tem ainda essa cultura de pensar no médio e longo prazo, principalmente em situação de dinheiro, né? O consumismo acaba nos tirando o hábito de fazer uma poupança. Mas é a poupança que vai realizar aquele sonho maior de uma viagem, comprar um carro novo, fazer a aquisição de um imóvel, enfim. Então, se com a poupança você vai ter então condições de ter menos juros para pagar, se você for financiar um carro, uma casa, e também disponibilizar de recursos, né, quando você tiver alguma emergência, né, uma situação indesejável, você pode buscar lá nas suas aplicações. Vou demonstrar aqui rapidamente quanto é importante a cultura da poupança, investimento, né? Pode ser na poupança, pode ser uma aplicação financeira, pode ser, né, um investimento, né, que você vai fazer, imposto de valores, cada um vai ter aí a sua condição, né, conforme o seu conhecimento, conforme a sua disponibilidade. Eu vou fazer aqui uma simulação bem tranquila com relação à poupança, né, que é a mais utilizada pelo brasileiro e também a mais conservadora, que tem menos riscos aí, né, de se perder dinheiro, né? Não se ganha muito, é uma das taxas menores em termos de investimento, mas também é a mais segura. A gente buscou então no Banco Central, que é a nossa fonte, a variação da poupança. Então, 1º de maio, que seria o mês de referência, né, ela remunerou aí 0,7158. E a menor taxa, né, até esse momento foi de 0,6427. Então, essas são as taxas que a gente vai utilizar para fazer a nossa simulação. Então, digamos que essa pessoa tinha lá um valor disponível de R$ 1.000, colocou lá na poupança, né, então fez um investimento inicial de R$ 1.000 e depois todo mês ela fez alguns aportes, fez depósitos de R$ 200, aqui nesse caso, por 30 anos. Ah, Zé Marcos, 30 anos é muito tempo. Que nem eu falei, a gente tem essa dificuldade de olhar ao médio e longo prazo, né? Principalmente quando se trata de dinheiro. Mas vamos ver aqui como isso realmente impacta quando você tem essa cultura de investimento ao longo e médio prazo. Talvez você esteja aqui com 50 anos e não tenha um dinheiro guardado, porque você nunca criou esse hábito. E a pessoa que tem talvez hoje um dinheiro guardado, lá atrás ela teve essa visão, né? Então, vamos demonstrar aqui como é importante começar, nem que seja nesse momento, mesmo que você tenha uma idade superior a 20 anos, você não é mais tão jovem assim, você pode começar desde já a fazer esse modelo de aplicação, ok? Então vamos ver. Então a nossa menor taxa aqui foi 0,6427. Então a gente jogou aqui o percentual, digamos que, claro, a gente viu aqui a poupança ela varia, né? A média diária aqui vai variando conforme aí a taxa Selic, a inflação, enfim, os vários fatores aí que contribuem para esse indexador. Mas vamos supor aí que por esse período todo mantivemos aqui de exemplo a mesma taxa, tá? Isso daria ao ano 7,99%, ou seja, quase 8% ao ano. Isso na poupança. Você vê hoje que tem aplicações aí que dão 10%, dão 12%, depende, né? Não é essas que oferecem loucuras aí, mas taxas de banco mesmo. O CDB, o CDI aí, conseguem taxas mais atrativas, né, do que a poupança. Mas já é, hoje em dia, em função da Selic estar em alta, né, nós temos uma taxa até bastante atrativa aí, em função da alta dos nossos juros no Brasil. Claro que aqui eu também não estou olhando a inflação. Mas vamos partir de exemplo e então demonstrar qual como é importante ter essa cultura de investimento. Tá? Então, a pessoa investiu inicialmente R$ 1.000 e por 30 anos ela depositou R$ 200 na conta. Vamos ver então como ela chegou lá no final do período. Depois de 360 meses, ou seja, 30 anos de aplicação, o saldo dessa pessoa é de R$ 291.269,20, essa condição que ele apresentou, de uma taxa fixa de 0,6427 a R$ 200 de aplicação todo mês. Então você vê que
a pessoa investiu 72 mil e teve de juros aí 218 mil. Então, é algo até significativo em função, né, do pequeno valor aí que foi investido, de R$ 200 todo mês. Claro que para muitas pessoas, às vezes, R$ 200 é muito, mas para quem tem um salário médio aí, consegue tranquilamente ter uma disponibilidade mensal aí desse valor. Tá? Então, aqui nós demonstramos como é importante, né, ter essa cultura de investimento dentro do seu recurso. Vamos colocar, então, só para ter uma ideia, aquela outra taxa aí que é um pouco maior, que é de 1º de maio. É 0,7158. 0,7158. Como é que se comportou, então, o nosso investimento? Já chegou aí a 350 mil praticamente. Então, é como uma pequena variação na taxa de juros, como influencia aí no montante, né? Então, ou seja, teve um juro aí em 30 anos de 276 mil. Ah, mas eu não vou mais 30 anos, já estou numa idade que não vou talvez conseguir nem querer guardar por tanto tempo, né? Então, quanto mais jovem você começa, melhor. Quanto antes você começar, isso mais importante seria. Vamos pegar então durante o ano, os primeiros 12 meses aqui. Então você investiu R$ 1.000 e colocou mais 2.400 aí, R$ 200 ao mês, né, por 12 meses, deu mais 2.400, então daria 3.400, só que na verdade você tem 3.586. Ah, mas é pouco. Tudo bem, mas é um dinheiro que você tem guardado, um dinheiro que você tem disponibilizado. E lógico que ao longo do período aí de 30 anos você pode ter buscado aí, como a gente comentou, outros tipos de investimento, outros tipos de rendimentos que podem, né, te dar uma condição melhor. Mas o importante, então, é ter essa visão de poupar. Para finalizar, então, vamos recapitular então quais são as 7 atitudes, as 7 dicas que nós temos aí para melhorar, então, as nossas finanças. Então, para ter mais segurança e tranquilidade para você e sua família, pense no orçamento, elabore um orçamento e trata adequadamente as suas finanças. Então, a dica número 1 foi: discuta orçamento e finanças em família. A 2 é: faça uma distribuição e discriminação detalhada dos ganhos e despesas, ou seja, fazer um planejamento orçamentário. A 3 é: estabeleça uma forma de controle dos gastos, ou seja, anotar detalhadamente onde vai os recursos, onde você está disponibilizando aí o seu dinheiro. Evite compras no impulso, né? Ou seja, planejar os seus gastos. Evitar o cartão de crédito, no que se refere, então, a parcelar, financiar as faturas, né? Utilizar de forma racional o cartão. A sexta dica é renegociar suas dívidas. Buscar, então, taxas mais atrativas, né? Para você poder amortizar um valor menor, prolongar ali a sua dívida, enfim, você tentar adequar a dívida às suas receitas. E o sétimo é poupar. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Se tiver dificuldade, eu retorno em alguns tópicos aí para relembrar o que foi colocado, né, que é importante, então, fixar essas 7 atitudes, 7 dicas, que com certeza possibilitarão uma melhor condição financeira para todos. Inscreva-se no canal Monetários tem esses e outros vários assuntos que podem interessar, seja na parte de gestão de empresa, na parte financeira, doméstica, empresarial, enfim, uma gama de informações aí que pode contribuir, né, com o seu dia a dia. Então, participe, nos ajude aí a divulgar nosso trabalho e mais uma vez agradeço a atenção de todos. Até uma próxima.